Eu vou conversar agora com o pré-candidato ao governo do estado do Amazonas, o deputado estadual Ricardo Nicolau. Seja bem-vindo ao nosso programa novamente, Ricardo. Bom dia, Alex, bom dia, Nanda. Para mim é um prazer poder estar aqui. Vamos discutir temas de interesse do estado do Amazonas. Eu iria começar com a Zona Franca de Manaus, mas eu quero começar com um assunto que está sendo muito relevante, muito discutido durante as últimas 24 horas no Amazonas, que é a segurança pública. Ontem, um cabo da Polícia Militar do estado do Amazonas foi morto por uma organização criminosa. De uma forma bem brutal. Né? Alguns meses atrás, um carro da Polícia Civil foi alvejado por fuzil em frente ao fórum aqui da cidade de Manaus. Ou seja, a polícia e a justiça. Em junho de 2021, nunca na história do Amazonas tinha acontecido um ataque terrorista, que eu encaro aquele momento como um ataque terrorista, que se ateou fogo em viaturas, se jogou granada em distrito policial, se queimou viatura, literalmente atearam fogo no Amazonas. O senhor, como governador, como vai resolver esse problema, que é um problema muito sério hoje, precisa ser discutido de forma muito séria? Bem, Alex, esse é um gravíssimo problema do estado do Amazonas. Se perdeu o controle e a confiança da população e, o mais importante, o respeito, porque a bandidagem solta foguete para comemorar, como você falou, atos terroristas há bem pouco tempo atrás, a morte de policiais, a morte de pessoas. Isso demonstra que o governador do estado, Wilson Lima, a sua cúpula da segurança, perdeu o controle e não tem condições de administrar a segurança pública. Nós entramos há 3 meses atrás com um pedido de intervenção federal. Um pedido de intervenção porque o Amazonas, na contramão do país, foi o estado que mais cresceu em mortes violentas. Agora, essa semana, conforme a Secretaria de Segurança, o que mais cresceu também em roubos, enfim, a criminalidade no Amazonas é algo extremamente sério. Primeiro, precisa colocar ordem, precisa colocar moral, precisa ter respeito. Quem manda no estado não são os bandidos, quem manda no estado é a polícia, é o governo e são as pessoas de bem do nosso estado. E para fazer isso, dotar o estado de condições para fazer com que as polícias possam funcionar da melhor forma. Se faz segurança pública no Amazonas como se fazia 100 anos atrás, zero de tecnologia. E hoje nós já temos tecnologias disponíveis para câmeras de reconhecimento facial, para bancos biológicos, para tantas outras ações, para a polícia científica. Então é preciso dotar a segurança pública de condições necessárias, de pessoal e impor o respeito que precisa ter. Isso é fundamental. Fora as políticas ostensivas de repressão, é preciso fazer o dever de casa, é preciso fazer com que o governo do estado leve até as comunidades ações sociais, melhoria da saúde, melhoria nas condições de vida e, fundamentalmente, oportunidades para o cidadão ter o seu emprego e ter um futuro melhor. Então, quando a gente fala de segurança pública, ela é extremamente complexa, porque ela não depende só da repressão, ela precisa também de outras ações para que isso possa dar certo. Eu falo um exemplo aqui do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro criou as UPPs, que no início, quando houve a ocupação, ela teve um papel importante, mas deixou-se de fazer, você ocupou com a polícia, mas não ocupou com os serviços básicos, não levou o social e o desenvolvimento. O que aconteceu? Os dois se perderam, né? E a criminalidade continuou tomando conta. Então é preciso que a gente faça em paralelo as ações, mas é importante mostrar para a população e o aparato policial, mostrar quem manda no estado. E se Deus assim
e a população entender que é hora de mudar mesmo, não é só mudar pessoas, não, mudar metodologia, mudar práticas. A segurança pública deve ser uma grande prioridade de ter todas as condições necessárias, tanto o cidadão, quanto o policial civil, quanto o policial militar, todo o aparato de segurança ter todas as condições necessárias para combater a criminalidade. Não dá para o crime estar mais organizado, mais preparado, mais armado do que propriamente a polícia. Então a gente precisa mudar isso e tem que ter coragem, vamos enfrentar. Porque, infelizmente, Alex, no estado do Amazonas se faz acordos eleitorais com o crime organizado. Isso foi público, aconteceu e todo o Brasil soube quando se foi feito esse acordo. E infelizmente continua a se fazer acordo. Quando você faz esse tipo de acordo... Falando em acordo, Ricardo Colau, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Eu não sei se você tem conhecimento, mas o conhecimento que chega aqui para a gente, as informações que chegam aqui para a gente, e várias informações, inclusive está chegando agora pelo nosso número, é o seguinte: as organizações criminosas estão dando a ordem de quem entra e quem sai, sitiando os bairros da cidade de Manaus, principalmente os bairros mais afastados. E isso aconteceu aqui em Manaus. Eu cito um exemplo, inclusive, de uma estudante de odontologia que, quando foi comprar seu jaleco em um bairro de zona vermelha aqui da cidade de Manaus, foi parada por traficantes que pediram para ela se identificar, baixar o vidro. Ela ficou nervosa, acelerou o carro, pegou um tiro no rosto e morreu. Mas essa prática está virando comum. E você citou o exemplo do Rio de Janeiro, e a gente via essa prática só no Rio de Janeiro. E a gente começa a ver isso acontecer no Coroado, no São José, no Zumbi, na Cidade Nova. Enfim, eu citar aqui quase todos os bairros de Manaus. A Compensa. Aí, Ricardo, e vai ter campanha eleitoral. Eu fico imaginando como os candidatos a governador vão adentrar nesse bairro. Deputados vão adentrar nesse bairro, vão ter que pedir autorização do tráfico de drogas? Infelizmente, acontece isso no estado do Amazonas e na cidade de Manaus. Bairros tem toque de recolher. Né? Você tem cobrança de segurança para as casas. Então, tem cidadãos que precisam pagar para as milícias para poder ter segurança na sua casa, senão vai ser assaltado. Empresas que precisam pagar porque senão são assaltados. E aí a gente começa a ver que eles se organizam também para cobrar, né? Olha, você para entrar no mercado aqui, você vai vender gás ou vai vender comida, vai vender qualquer coisa, você tem que deixar uma parte. Então, isso não pode acontecer, né? Isso não pode acontecer. E nós temos que agir forte. Você deu o exemplo, eu dei o exemplo, você falou agora do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro fez o que o Amazonas está fazendo há anos atrás e pagou muito caro. O Rio de Janeiro poderia ter sido um outro estado, poderia ter crescido muito mais, poderia ter um turismo muito mais forte, mas a violência acabou impedindo o crescimento do Rio de Janeiro. E a violência no estado do Amazonas está impedindo o crescimento do Amazonas e precisa ser combatido na raiz e precisa ter organização, planejamento, coragem e não ter amarras, né? Não ter amarras. O acordo que tem que ser feito é com a população, o acordo é com o Estado, o acordo é com o futuro, o acordo são com as pessoas de bem. Não se pode fazer acordo com a bandidagem. Ainda falando nesse tema de segurança pública, deputado, o secretário de inteligência aqui do estado do Amazonas foi preso, acusado de roubar garimpeiros. Eu vou usar a palavra roubar, porque na verdade foi o que aconteceu e quem disse isso foi a Polícia Federal. Então eu não posso ser processado por falar a palavra roubar. Então foi acusado de roubar ali garimpeiro, de usar o privilégio de ter o guardião para estar roubando a população amazonense. E o que a gente percebe é que o crime é tão organizado que ele avisa a imprensa às 15 horas que vai fazer um foguetório às 20 horas. Olha só,
Nós recebemos isso em forma de release. A imprensa recebe isso. É tão assustador que eu imagino que deve ter algum jornalista ali fazendo release para a imprensa. Eu não sei, eu espero que não. Mas às 15 horas, às 14, às 11 horas, o crime organizado manda, olha, às 20 horas vai ter um foguetório. E eu falei do secretário de inteligência para perguntar do senhor como é que o senhor vai trabalhar a questão da inteligência na segurança pública para estar à frente do crime organizado. Olha, o serviço de inteligência ele é fundamental. Né? Então, como nós falamos, você precisa ter tecnologia, porque a tecnologia já deu certo em vários outros países, por que não dá certo no Amazonas? E o serviço de inteligência ele é de fundamental importância para identificar, fazer o planejamento, até mesmo para fazer as operações. Então, não dá para usar a inteligência a serviço do crime. Isso é inaceitável, né? Isso é inaceitável. Mas a inteligência, o serviço de inteligência, ele é fundamental. Né? Não se faz segurança pública, não se planeja segurança pública, não se faz ações se não houver um serviço de inteligência. Então, por isso que para o Amazonas melhorar na segurança pública, eu insisto em dizer que precisa investir muito em tecnologia. Tá? Investir muito em tecnologia. Hoje, por exemplo, Alex, tem presidiário que entra na penitenciária com o nome errado. Com o nome de um primo, com o nome de uma outra pessoa, porque os registros não são falhos. Então ele é preso, ele fala o nome de outra pessoa e você não tem um registro competente. Olha, hoje a maioria dos adultos tem registro tanto de impressão digital como foto no TRE. Por que não fazer essa interligação? Muitos que têm carteira de habilitação têm foto e agora até com impressão digital sendo captadas. Então a gente precisa fazer com que a inteligência possa cruzar as informações e através das câmeras de reconhecimento facial, até mesmo nas viaturas, ele começa a fazer. O próprio sistema, foi feito um teste na China com uma câmera com 65 mil em um estádio. Né? E pegou uma pessoa, um chinês, que estava foragido e ali foi preso. Então, em 65 mil, num rastreamento da câmera, conseguiu identificar. E olha que o chinês é muito parecido um com o outro, mas ele conseguiu identificar. Então, a gente precisa trazer tecnologia para ajudar. É lógico que é insubstituível o policial militar, é insubstituível a presença do policial militar, né? É substituível a placa, porque se faz segurança colocando uma placa, olha, aqui tem segurança. Então, mas a presença do policial, ele é insubstituível, mas ele tem que aliar a tecnologia e as condições necessárias para combater o crime que está cada vez mais organizado e mais organizado que a própria polícia. É impressionante a quantidade de execuções que nós temos nos últimos dias na cidade de Manaus. Eu acompanhei que nos últimos 15 dias foram 100 execuções. 100. Estou falando de 100. É um absurdo, né? Nem 2, nem 3, nem 4. São 100 execuções. O Estado cresceu 54% das mortes violentas. Nossa. Isso é fora de todas as médias brasileiras. Né? E aí, se a gente vê, olha, cresceu o assalto, cresceu o estupro, cresceu as mortes violentas, é porque está tudo errado. É porque tem que agir. Então, você não pode estar vendo, o governador está vendo, cresce tudo, as coisas estão perdendo o controle e não se age de forma enérgica, de forma rápida. Tem que ter ação, né? E demonstrar força. E a força não tem que estar com o crime, tem que estar com a polícia. Estou falando com o pré-candidato ao governo do estado do Amazonas, Ricardo Nicolau, que também é deputado estadual. Ricardo, hoje tem uma discussão, e essa discussão já dura mais de um mês, aqui no estado do Amazonas, sobre a questão da redução do IPI. Mas o novo decreto do presidente, ele vai direto nas empresas de concentrados. E aí a gente cita aqui a Coca-Cola, né? E, enfim, a Jaiolo, enfim, Maués ali, que vão ser impactadas diretamente. Inclusive ontem teve manifestação
Manifestação, né? Exatamente. O seu partido, que você faz parte, Solidariedade, ele ingressou primeiro com uma ADIM, foi primeiro do que o governo do estado do Amazonas, porque quem tinha competência para fazer essa ADIM era o governo do estado do Amazonas e a Assembleia Legislativa. E o teu partido, em nível nacional, foi que emprestou aí a legenda para que a bancada federal pudesse aí conversar com o ministro no STF, Alexandre de Moraes, para se entender, para que o ministro entenda a importância da Zona Franca de Manaus. Se você fosse o governador, você tentaria o diálogo ou você iria logo ao STF? Olha, no primeiro dia que foi decretado, que foi feito esse decreto, eu falei logo no primeiro dia, não dá para esperar, precisa entrar na justiça já. Precisa entrar na justiça já, cobrar os nossos direitos. Né? E o governador demorou muito. Demorou muito, e o partido que eu faço parte, o Solidariedade, e um dos motivos que eu fui para o Solidariedade foi porque o Solidariedade fez um compromisso, um compromisso público de defender a Zona Franca de Manaus, de defender os empregos e de defender o Amazonas, e já está fazendo. Né? Foi o único partido político que entrou com uma ação na justiça, mesmo sendo um partido originário de São Paulo, né? da força sindical, da força sindical e tal, mesmo sendo um partido do estado de São Paulo, fez a ação, ingressou com a ação para garantir os direitos do estado do Amazonas. Eu sempre digo ontem, eu acredito na justiça e acredito na Constituição. Dr. Ulisses Guimarães, na promulgação da Constituição, ele disse algo mais ou menos parecido, que você pode divergir, você pode até não concordar, mas jamais não cumprir. Então, jamais não cumprir. Então, nós temos direitos adquiridos na Constituição do Amazonas, da Constituição Federal, e precisam ser garantidos. Quem é que garante o direito constitucional? O STF. Então era preciso entrar. Isso não impede de você fazer ações administrativas, de fazer ações políticas, de unir, de mostrar à sociedade brasileira a importância da Zona Franca de Manaus, porque o que se vende lá fora, é algo diferente do que é a realidade. Não se fala lá fora que o estado do Amazonas é o único estado do Norte e Nordeste que arrecada mais recursos federais do que recebe. E isso aí dá alguns bilhões para a União. E, infelizmente, nós não somos diferentes do Nordeste e do Norte do país. Os índices sociais do Amazonas são iguais ou parecidos com Alagoas, com Maranhão. Mas nós somos aquele que arrecada, ajuda o país, né, porque recebe muito menos. É preciso dizer isso. É preciso dizer que todas as indústrias instaladas no Amazonas têm um PPB aprovado, que impõe um índice de nacionalização. Tá? E esse índice de nacionalização faz com que as indústrias comprem produtos do Brasil inteiro, gerando emprego, gerando renda no Brasil inteiro. Se hoje você consegue colocar um televisor com preço competitivo em São Paulo, no Rio de Janeiro ou no Rio Grande do Sul, graças aos incentivos aqui da Zona Franca de Manaus. Então a gente tem que mostrar de forma clara que o Amazonas, que a Zona Franca de Manaus, que tem uma grande importância, né, para a economia, tem uma grande importância para o meio ambiente, tem uma grande importância para o Brasil, e nós não somos aqueles que desequilibram as contas públicas, porque nós deixamos de arrecadar, né, tem uma diferença em deixar de arrecadar e de recursos que venham para o Amazonas. Nós deixamos de arrecadar e o Amazonas representa pouco mais de 4% de tudo que é feito em termos de renúncia no restante do país. Tá? E, no entanto, nós temos aqui um grande ativo, né, um grande ativo que foi mantido graças à Zona Franca de Manaus, que é a floresta amazônica, que contribui para chuvas que melhoram
a agricultura no Brasil inteiro, que é uma atividade que segura a economia. Então nós precisamos mostrar para o restante do país que o Amazonas não é esse paraíso que parece, que pensam que o Amazonas seja. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. O Amazonas precisa de investimentos do governo federal. Tá? Nós somos um estado que menos, os últimos lugares que recebem em saúde pública do SUS. Nós recebemos muito menos do que nós temos direitos nesse pacto da federação. Então é preciso mostrar a importância e efetivamente você fala, o Amazonas tem 25 bilhões de renúncia. Tá bom. Quanto nós deixamos de receber do que arrecada? Mais de 10, 11, 12. Então isso já baixou. As taxas da SUFRAMA, elas são retidas pelo governo federal. Já são aí alguns outros bilhões de reais. O que nós geramos de emprego, renda, impostos também fora do país. Então a gente precisa, primeiro, mostrar à sociedade brasileira a importância da Zona Franca de Manaus. Porque quem ataca a Zona Franca é porque não conhece a Zona Franca de Manaus. Tá? E, acima de tudo, garantir um direito que está na Constituição. Então, esses decretos eles são extremamente prejudiciais hoje e ao futuro. Prejudiciais porque afasta novos investimentos. Quem está pensando em ampliar já fica receoso e puxa o freio de mão. Afasta novas empresas para virem aqui e traz uma instabilidade jurídica muito grande. Porque se o governo pode mexer num segmento específico, que é agora do concentrado, ele pode mexer em outros segmentos. Ele pode mexer no polo eletroeletrônico, ele pode mexer no polo de 2 rodas, ele pode mexer em todos os outros polos que são significativos para o estado do Amazonas. E isso precisa ser atacado e isso precisa ser corrigido. Né? São direitos adquiridos. A Zona Franca de Manaus foi prorrogada, né? E nós temos um prazo que esses direitos estejam resguardados. Então, dentro desse prazo, é preciso que seja resguardado. E eu defendo já há muito tempo o fortalecimento da nossa indústria. Nós podemos diversificar a nossa indústria, nós podemos criar mecanismos, principalmente na logística, de fazer com que a dependência não seja única e exclusivamente da isenção, né? Dar competitividade com outras ações. A BR-319 é importante, os portos são importantes, a abertura de novos mercados são importantes, e a gente precisa fazer com que o Amazonas, que tem muitas riquezas, possam ser aproveitados. O amazonense mora em um lugar rico, mas passando necessidades básicas. O porquê da mineração ainda não está sendo explorada? Por que a gente não tem um polo petroquímico importante? Por que a indústria não está diversificada, até mesmo para os produtos da nossa biodiversidade? É um polo de cosméticos, polo de remédios, os produtos que nós consumimos no dia a dia, que são todos vindo de fora. Então a gente precisa rever todas as questões econômicas de oportunidades para não substituir a Zona Franca de Manaus, mas se somar, até porque o índice de desemprego no Amazonas é alto e a informalidade é a maior do Brasil. Então a gente precisa inverter essa lógica e fazer com que o Estado possa criar oportunidades e ficar menos dependente. É como se fosse uma empresa que só tem um único cliente. Se esse cliente sair, você perdeu, fechou a empresa, perdeu toda o seu faturamento. Então é preciso que a gente tenha alternativas para enfrentar os ataques, mas também se fortalecer economicamente para ser um Estado, não estar de pires nas mãos sempre e ser um Estado que possa fazer com que hoje, que a gente representa aí menos de 2% da economia brasileira, possa representar mais. O setor primário no interior e na capital representa 5% do PIB, né? Pode representar muito mais. A agricultura é um dos segmentos que segura o Brasil.
por que não aqui o Amazonas ser também significativo? Eu acho que temos muitos desafios, né, que precisam ser enfrentados, que precisam ser direitos resguardados, mas a gente precisa também fazer o dever de casa e ao longo dos anos, infelizmente, os governos se acostumaram com a Zona Franca de Manaus, suprindo as necessidades, né, e não fizeram nada, e isso tem um dia que chega a conta. Deputado, a gente está chegando no final da nossa entrevista, mas a gente tem mais 5 minutos. Eu queria que o senhor falasse sobre saúde pública nesses 5 minutos. O que o senhor melhoraria na saúde pública no estado do Amazonas? E aí a gente tem aqui salários atrasados, a gente tem aqui raio-x quebrado nos hospitais, enfim, uma série de denúncias que chegam até aqui a nossa redação. Vale lembrar que ontem foi aprovado o aumento do piso salarial para os enfermeiros, né? Sim, para os enfermeiros técnicos e auxiliares. Exatamente. Primeiro que... Parteiras. Deve ser sagrado. O pagamento do funcionalismo, né, da pessoa que está lá se dedicando ao serviço público, esse é sagrado. Você não pode deixar de pagar. Como você falou, olha, o Amazonas tem mais de 4 bilhões de reais para fazer saúde pública. E aí tem o tomógrafo que está quebrado, o raio-x que está quebrado, a tecnologia que nós usamos, né, no serviço público, ela ainda é lá atrás. E eu dou exemplos claros. Vamos lá, um paciente que faz uma cirurgia de vesícula, ele faz de forma convencional, e a maioria aqui é de forma convencional, ele leva no mínimo 3 dias para ter alta. Se você faz por vídeo, leva 1 dia. Então, mudou essa tecnologia, você já otimizou os espaços dos hospitais e aí você começa a tirar aquelas pessoas que ficam nos corredores. Então a gente precisa mudar tudo, mudar de verdade, né? Dar as condições. Então, mudar a tecnologia. Você tem algumas contradições no serviço público. Quem atende a urgência cardiológica, o Hospital 28 de Agosto, mas ele não tem na retaguarda uma hemodinâmica para fazer os cateterismos, para fazer a angioplastia. Quem atende a neurocirurgia, o João Lúcio, mas ele não tem uma ressonância que ela é tão importante para fazer os tratamentos, e aí muitas vezes o paciente fica dias lá. Você vê a quantidade de pessoas que estão na fila por cirurgias, por exames e consultas é enorme, né? Quando a pessoa bota o nome lá no CISREG, a pessoa já meio que esquece. Pois é, porque, é uma incógnita isso. Porque demora muito, né? Demora muito. E a gente precisa fazer com que a gente tenha mais resolutividade. Então, um paciente chega no 28 de agosto, no Platão, no João Lúcio, com um trauma, uma fratura. O médico lá estabiliza, né? E você fica aguardando uma cirurgia que muitas vezes pode levar anos, já consolida de qualquer jeito. Então a gente precisa fazer com que esse paciente, ao entrar com trauma, ele tenha a sua cirurgia e ele saia do hospital para fazer a sua reabilitação. E deixar daquele empurra, porque no estado muitas vezes se produz pouco e fica empurrando. O paciente está com uma crise, toma aqui um remédio e vai lá para o Adriano Jorge para tentar fazer essa cirurgia. Então a gente precisa ter mais resolutividade nos hospitais, tá? Nós não temos hoje a figura só do pronto-socorro. Os pronto-socorros tem que ser pronto-socorro e hospital, para poder resolver o problema do paciente. E aí a gente vai para o interior do estado. O interior do estado é pior ainda, tá? A complexidade é muito baixa, você não tem médicos especialistas, e quando o cidadão precisa vir na capital, ele enfrenta os problemas de fila na capital e não tem recursos para pagar passagem, e não tem recurso para estadia. Se ele é amigo do prefeito, muitas vezes consegue. Ele consegue, né? Por exemplo, ontem o tio da Wanda Ortega, que é uma indígena aqui, que representa o Amazonas também, né? Não foi ontem, esses dias ele teve um infarto, ele infartou, e aí levaram ele para o hospital, mas por falta de atendimento e por falta de ambulância aérea, ele veio a falecer. Ele passou 4 dias lá, ao invés de
transferirem ele direto para Manaus. Eu esqueci o nome do município, mas eu posso ver daqui a pouco ele passa. Mas esse caso dos infartos nos municípios, ele é extremamente grave, porque os municípios não estão preparados. Exato. Tá? Nós fizemos um trabalho através da Comissão de Saúde e pegamos um protocolo, né? Um protocolo que é usado no Sírio-Libanês, no Einstein, nos hospitais do Amazonas, do mundo inteiro, para o atendimento do paciente cardíaco. Tá? Porque o paciente, quando ele tem um infarto, esse tempo dos primeiros atendimentos, ele é fatal. Então, é preciso ter o atendimento, e você tem medicações, né, antitrombolíticos e tal, que tira o paciente da crise, e ele pode ser transferido com facilidade. Outro grave problema no interior, paciente de AVC. O interior não tem tomografia. O médico fica de mãos atadas, né, para fazer o tratamento, porque ele não tem uma tomografia, não sabe se é hemorrágico ou se é isquêmico, e não pode fazer o tratamento, e o paciente tem que vir para Manaus. E esse tempo, ele é extremamente prejudicial, né? e muitas vezes fatal. Deputado Ricardo Nicolau, pré-candidato ao governo do estado do Amazonas, a gente agradece pela sua participação. Eu não tenho nem tempo ainda de lhe perguntar se o senhor vai ser o palanque do Lula aqui no estado do Amazonas. Nós estamos vendo, o palanque presidencial vai ser aquele que for melhor para o Amazonas. Independente das questões nacionais, nós queremos um presidente que tenha compromissos firmados, públicos e claros com o Amazonas. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez poder estar aqui. Um grande abraço, estarei sempre à disposição.